Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. CPI das Olimpíadas já tem data para se reunir. Tribunal de Justiça faz mutirão no Dia Nacional da Adoção. Desemprego sobe no primeiro trimestre desse ano. Em instantes. Diário Oficial do Município publica a data da próxima reunião da CPI das Olimpíadas. Decisão judicial determinou a reabertura dos trabalhos da comissão. De acordo com o Diário Oficial da Casa, o presidente Jorge Felipe publicou o edital de convocação para o dia 13 de maio, na próxima terça-feira, 13h. Essa será a primeira reunião da CPI após decisão judicial que estabeleceu o retorno dos trabalhos da comissão. Na semana passada, os parlamentares aprovaram em sessão plenária a suspensão dos trabalhos por 25 votos a favor e 3 contra. A polêmica começou após a vereadora Tereza Berger questionar na Justiça a composição dos membros. Dos 5 parlamentares, 4 são do mesmo partido. Durante a sessão, o vereador Jimmy Pereira sugeriu a paralisação da CPI, alegando que falta segurança jurídica para a continuação dos trabalhos. Em nota, a Câmara Municipal esclarece que a decisão da Justiça será cumprida. Ainda, segundo a nota, o presidente afirma que todas as decisões da Justiça foram acatadas e cumpridas pelo Legislativo Municipal. Novo elevado do Joá será aberto ao tráfego no sábado. Durante coletiva, nesta quarta-feira, a Prefeitura apresentou os detalhes da operação da nova via. Veja na reportagem de Marcelo Vieira. Foram 2 anos de obras. Há 3 dias da inauguração do novo elevado do Joá, os operários dão os últimos retoques. Paralelo ao viaduto atual, o novo Joá terá 2 faixas de trânsito em direção à Barra da Tijuca. As pistas antigas superiores vão funcionar em mão dupla e as do elevado inferior apenas no sentido São Conrado. As obras custaram R$ 457 milhões, financiados pelo BNDES. O novo Joá é formado por um viaduto, 2 túneis, um elevado e uma ponte. Ao todo, são 5 quilômetros de extensão, que prometem desafogar o trânsito entre a Zona Sul e a Barra. Atualmente, cerca de 80 mil veículos circulam por dia entre as 2 regiões. A duplicação do elevado faz parte do projeto de mobilidade urbana para os Jogos Olímpicos do Rio. Segundo a Prefeitura, a nova ligação entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca vai aumentar em 30% a capacidade viária entre as 2 regiões. Com isso, o carioca deve ficar menos tempo no trânsito. A previsão é de uma redução de até 60% no tempo de viagem, no período da manhã, entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca. Com o aumento de uma faixa por sentido permanentemente, e não mais aquele cenário das reversíveis que durante a manhã permitem uma maleabilidade que direcione o fluxo de maior demanda com mais faixas do que o outro. Agora nós teremos 3 faixas permanentes, o que dá um acréscimo de mais de 30% de capacidade viária e certamente reduzirá o trânsito em mais do que isso. Sabendo que em breve nós também teremos o metrô à disposição da população, que também permitirá uma redução de deslocamentos via rodoviária. Os ciclistas é que vão ter que esperar um pouco mais para sair da Zona Sul e chegar à Barra da Tijuca. A ciclovia de 3 quilômetros de extensão, que está sendo construída junto ao antigo elevado do Joá, só deverá ser inaugurada após a divulgação do laudo, que vai apontar as causas da queda do trecho de 20 metros da ciclovia da Avenida Niemeyer. Rafael Pisciani afirmou que a população não tem por que temer pela segurança do novo Joá. É claro que o episódio da ciclovia ele entristece a todos nós, ele nos obriga a buscar maiores cuidados e maior condição de dar segurança à população e afirmar segurança, e o prefeito tem determinado todas essas medidas. Hoje é o Dia Nacional da Adoção e, para comemorar a data, o Tribunal de Justiça preparou uma cartilha para facilitar o processo. Veja na reportagem de Gabi de Saboia. Maria está apta à adoção, assim como mais de 6 mil crianças em todo o país. Paralelamente, há mais de 30 mil famílias e pessoas na fila à espera de uma criança. Números tão discrepantes assim revelam uma triste realidade: a demora no processo de adoção e a preferência dos pretendentes por bebês brancos. Perfil bem diferente de Maria, personagem principal dessa cartilha que foi lançada pelo Tribunal de Justiça do Rio dentro do programa Adoção em Pauta. O programa tem como objetivo apresentar questões práticas e jurídicas sobre adoção. É um incentivo
a informação para as pessoas. As pessoas tendo mais informação, elas podem buscar mais adoção, conseguir achar esses caminhos com mais facilidade e chegar a dar a essas crianças a possibilidade de viver em família, viver em um núcleo familiar. Toda criança tem direito a viver numa família, mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso é possível. E programas como esse facilitam, divulgam, informam e fazem com que isso se torne mais fácil de ser um caminho a ser perseguido. O esforço já vem sendo feito desde o início do ano e intensificado agora, no mês de maio, devido à data comemorativa. Para celebrar o Dia Nacional da Adoção, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio assinou um ato normativo para a criação do projeto Adoção em Pauta. Essa cartilha, em poucas páginas, explica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a diferença entre adoção, guarda e tutela e, principalmente, qual caminho que a pessoa que quer adotar deve trilhar. O procurador Sávio Bittencourt trabalha na Justiça, mas sentiu na própria pele a dificuldade de adotar. Eu tenho 5 filhos, 2 por adoção. A primeira foi um processo muito rápido, porque não houve identificação dos pais biológicos, enfim. Então, portanto, foi muito rápido. Na segunda, não. O segundo foi bem complicado, foi parar no STJ. O programa pretende também agilizar os processos de colocação das crianças e adolescentes em família substituta, pois essa espera pode ser muito prejudicial para as crianças e adolescentes. A grande dificuldade é o início do processo da destituição do poder familiar, porque se tenta muitas vezes a reintegração familiar, o retorno dessa criança para a família de origem. Isso, se não for um procedimento muito rápido, que tenha capacidade de analisar se essa família tem ou não condição de afetividade de ficar com essa criança, vai causar prejuízo porque vai demorar e essa criança tende a passar um grande tempo em uma instituição. O Conselho Nacional de Justiça definiu como um prazo máximo para o processo de adoção, para que ele se dê com segurança também, para que ele se dê, sem riscos para a criança, um prazo máximo de 1 ano. Então, é um prazo razoável, porque às vezes a adoção exige um período prévio de convivência com a família que vai adotar, aquela criança tem que ter esse período de convivência, então não pode ser um prazo assim super rápido. O portal também pretende levar as informações sobre adoção para outros países. Porque ele possibilita, pelo meio eletrônico de comunicação, que famílias estrangeiras, pessoas estrangeiras, tenham acesso imediato, saibam conseguir o cadastro de crianças que podem ser adotadas, adolescentes que podem ser adotados, porque na adoção internacional também existe a busca por adolescentes. A crise afetou o mercado de trabalho. Segundo o IBGE, o desemprego subiu nas grandes regiões do país. Veja na reportagem. Cleide Angélica, que é mãe de 2 filhos, espera há 9 meses. Não um terceiro filho, mas um emprego. Enquanto ele não chega, ela se vira para sobreviver. Eu faço faxina, sou diarista, trabalho como diarista, vendas, que aparece, imprevisto. Tá difícil? Tá difícil conseguir emprego com carteira assinada? Tá muito difícil. Hanzuki é arquivista, mas depois de 1 ano desempregado, está tentando trabalhar em qualquer área. Qualquer coisa que dê para mim ganhar sustento, né? Mas não está difícil apenas para Cleide Hanzuki. Mais de 10 milhões de trabalhadores estão fora do mercado no Brasil. O desemprego aumentou em todas as regiões do país. A maior taxa foi registrada no Nordeste. Em seguida vem o Sudeste. As mulheres já representam mais de 50% dos desempregados no país. Em números, isso quer dizer que há mais de 5 milhões de desempregadas. Entre as brasileiras, a taxa de desemprego é de 12,7% contra 9,5% entre os brasileiros. E a situação deve piorar, pois o país enfrenta a pior recessão em quase 90 anos, com previsão de queda de mais de 7% do PIB nacional entre 2015 e 2016. Quem está chegando agora já sente os efeitos da crise. Cleide tem uma filha de 18 anos que também procura emprego. Ela botou currículos, Agora está na guarda. Atualmente, 3,5 milhões de brasileiros de 18 a 24 anos procuram emprego. Esse contingente cresceu cerca de 1 milhão de pessoas desde dezembro de 2014.
A taxa de desocupação entre os jovens é sempre maior que na população em geral, mas segundo a última pesquisa do IBGE, ela já é mais que o dobro da taxa geral. A taxa de desemprego entre os jovens no primeiro trimestre desse ano foi de 24,1%, enquanto a taxa geral foi de 10,9%. Esse aumento dessa desocupação, ele tem a ver com um círculo vicioso que acontece hoje no mercado de trabalho. Você tem pessoas que perdem a carteira de trabalho assinada, permanecem no mercado na informalidade, com menos estabilidade, com rendimento mais baixo, com menos garantias trabalhistas, aquelas observadas principalmente pela carteira de trabalho assinada. A saída desse processo para recompor essa estabilidade, retomar essa rede de proteção, é fazer com que pessoas que antes estavam fora da força tendem a vir para a força de trabalho no sentido de recompor essa estabilidade. Se por um lado mais jovens querem entrar no mercado de trabalho, por outro, o número de vagas tem diminuído. Nós sentimos uma queda, sim, de oportunidades, em torno de 20%. Isso vem dificultando um pouco para o jovem essa inserção devido ao número menor de oportunidades. O problema é que os inexperientes jovens e os profissionais qualificados e experientes podem disputar a mesma vaga. A competição ficou muito maior, mesmo entre esses mais qualificados. É natural que isso aconteça. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima.